Bom, então, boa noite, pessoal. Estamos aqui na disciplina Números na Educação Básica, aula do dia 25 de fevereiro de 2021. E hoje nós temos, então, um seminário que tem por tema os números reais. E eu já passo, então, a palavra para o grupo responsável. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. O nosso grupo é formado pelo André, pelo João Vitor Pires, João Vitor Silva, a Júlia, Leonardo, o Matheus e eu, Rafael. A gente vai falar sobre os números reais, tendo como base, o artigo O Ensino dos Números Irracionais na Educação Básica e na Licenciatura em Matemática. Um Círculo Vicioso está em curso, do Geraldo Cláudio Broeto e da Vânia Maria Pereira Santos Wagner. E também a gente vai citar algumas outras literaturas, ao longo da apresentação. Então, vamos lá. Os números irracionais, que são a parte problemática assim, dos números reais, eles fazem parte dos currículos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, principalmente nos cursos de matemática e nas engenharias. Eles estão presentes nos documentos oficiais, como os parâmetros curriculares nacionais, a BNCC, também nas avaliações, na Prova Brasil, no Enem, além de também estarem contidos nos livros didáticos e técnicos. A BNCC ela institui que os números irracionais eles comecem a ser tratados no 9º ano do ensino fundamental. Recomenda que os alunos consigam reconhecer os números irracionais e localizar apenas alguns deles na reta. E também recomenda que os alunos reconheçam a necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta, tendo em vista a limitação dos números racionais nesse caso. E assim, ao longo da história, os números irracionais foram tratados com superficialidade, trabalhando apenas com exemplos, e é apenas na segunda metade da década de 90 que se iniciam as pesquisas sobre o ensino e aprendizagem dos números irracionais no Brasil. Então, nós passamos aí um longo período que, inclusive, vai até os dias de hoje, no qual não temos um tratamento eficiente dos números irracionais na educação básica. Essas pesquisas realizadas na década de 90, tanto no Brasil quanto no exterior, elas apontam problemas em 3 frentes: o conhecimento do professor e dos alunos sobre esse tema, o tratamento dado ao tema pelos livros didáticos e a formação de professores de matemática. A gente vai discorrer um pouco sobre esses assuntos no decorrer da apresentação. E assim, o Broeto e Santos Wagner indicam a formação de um círculo vicioso, envolvendo o ensino dos números irracionais. Eles acreditam que essa superficialidade com que esses números são tratados na educação básica faz com que os alunos entrem na licenciatura sem terem desenvolvido a conceituação adequada, e eles chegam no ensino superior, onde impera o formalismo, e acabam que os futuros professores de matemática não são bem preparados para abordar o tema na educação básica. E assim as dificuldades se mantêm fechando esse círculo que os meninos vão aprofundar mais para frente. E aí agora eu passo a palavra para a Júlia. Boa noite, gente. Eu vou falar a partir da primeira parte do desenvolvimento, que é o ensino dos números reais na escola básica. E aí aqui eu trouxe 6 tópicos que eu senti que foram os principais abordados durante essa parte do desenvolvimento. Então, nós temos ensino baseado em exemplos, falta de conhecimento valoroso, ensino superficial e mecanizado, resumir em dízimas não periódicas, aproximação por números decimais, métodos de medição são com medidas racionais. Então, ao longo da minha apresentação, eu vou ir voltando nesses tópicos, e eles não estão necessariamente numa ordem, porque os autores voltam bastante, principalmente nessa parte de ensinar com exemplos e o ensino superficial.
Então, um pouco do que o Rafael falou, né, nós temos aí os números racionais aparecendo tanto na PCN quanto na BNCC. Então, esses dois documentos, eles convergem em alguns pensamentos sobre o ensino dos números racionais. Para eles, construir problemas em que os números racionais não são mais suficientes, são uma forma de introduzir esses novos números, já que ajuda na discussão da necessidade dos planos já que ajuda na discussão da necessidade de uma ampliação dos números. Além disso, os dois documentos, eles sugerem que os irracionais, eles não sejam tratados de uma maneira muito formal. E para a BNCC, a justificativa para tal é a falta de maturidade dos alunos para entender tal conceito. E aí, isso foi até uma coisa que a gente trouxe lá no nosso fórum, né? Foi uma das nossas perguntas a respeito de se os alunos concordavam ou não que os alunos, né? Nós, alunos da faculdade, concordávamos ou não com esse ponto da BNCC, né? Que os alunos do 9º ano têm essa falta de maturidade para entender melhor os conceitos. E aí, nessa parte, a gente já pode ver uma pequena contradição, porque a gente quer ampliar os conhecimentos dos alunos sobre os números, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer ensinar os racionais de uma maneira com conceitos, né? A gente quer resumi-los em dízimas não periódicas ou notações decimais infinitas. E aí, aqui, ficou meio pequeno as imagens, mas aqui nessa imagem da direita, nós temos a definição dos conjuntos dos números reais. E aí, nessa definição, fala que os reais são o conjunto de decimais exatas ou periódicas, que são os racionais, e as decimais não exatas não periódicas, chamadas números irracionais. Só que esse livro, ele traz para a gente, nos capítulos anteriores, as definições de racionais, tem um capítulo inteiro para esse conjunto, enquanto que os irracionais, eles são colocados simplesmente dessa forma, né? Dízimas não exatas e não periódicas. E aí, aqui a gente tem também, no lado esquerdo, que se quisermos outros números irracionais, além dos 3 exemplos que eles trouxeram aqui em cima, nós podemos obtê-los, por exemplo, através de expressões raiz de P, onde P é um número primo e positivo. Então, aqui eles colocam, né, que raiz de 3, raiz de 5 e raiz de 7 são números irracionais. Pensando agora em relação... Júlia, Sim. E esse exemplo aqui, ele pode induzir ao erro, né? Porque se a gente pegar a raiz de 8, por exemplo, que não é 8 não é primo, também vai ser um número irracional. Pois né? Exatamente. Eu fico pensando, para que é raiz de P onde P é um primo? Então, pois e esse livro, né, tá aqui, é o livro Fundamentos da Matemática Elementar, é um livro que eu participei do projeto Solidário, e lá a gente fazia videoaulas para os alunos, né, que estavam indo fazer o Enem e tudo mais. E, assim, esse livro foi uma das recomendações base para a gente usar para poder fazer nossas videoaulas para esses alunos, sabe? Então, assim, é muito problemático, né? Não era para voltar. E aí, pensando agora em relação à importância que esses documentos têm, né, pelo fato deles serem recomendações de cunho geral, os professores passam a enfrentar um problema, que é colocar em prática essas recomendações e ainda assim tentar ensinar com uma qualidade o que são os números irracionais, né? Como o João e o André, eles vão mostrar, na faculdade os futuros professores aprendem muito sobre a matemática pura e tem pouca base para ensinar os números irracionais para o ensino básico. Até porque, geralmente, assim que o professor está se formando ali na licenciatura, né, o primeiro contato dele ao ensinar vai ser um contato com o ensino básico. A gente, muitas vezes, para conseguir um emprego no ensino médio, na faculdade e tudo mais, a gente precisa de um doutorado, um mestrado ou pós-graduação. Então, a gente vê que o aluno, igual os meninos vão falar, né, ele entra na faculdade, tem uma matemática pura na maioria do tempo e sai para ensinar uma matemática que não pode ser pura na escola, né?
E devido a esses fatores, né, uma abordagem que é utilizada pelos professores recém-formados é ensinar esse novo conjunto através de exemplos, que é uma proposta definida por Felix Klein. Segundo ele, para a maioria dos alunos, o entendimento geral dos irracionais por meio de exemplos já é suficiente. E aí hoje a gente teve até uma simulação dessa apresentação, né? E o grupo, ele, assim, percebeu que isso é nivelar a educação por baixo, assim. A gente vai ensinar os alunos desse jeito, para a maioria que não tem um contato anterior e não tem um contato mais formal, isso já vai ser suficiente, então a gente vai continuar o ensino desse jeito. E essa opção de ensino, né, através de exemplos, ela também é muitas vezes utilizada pelos livros didáticos. Enquanto os conjuntos anteriores, eles são apresentados de maneira mais consistente, igual eu trouxe o exemplo desse livro, né, que tem um capítulo inteiro para todos os outros conjuntos, os irracionais, eles são tratados de maneira superficial. O Alexandre Souto, ele mostrou em sua dissertação que os livros por ele analisados privilegiam representações baseadas em números decimais, tarefas de classificação dos números e determinação de frações geratrizes. Os livros analisados por Elon também seguem o mesmo caminho. Ele aponta ainda que os livros, eles não mostram a possibilidade de se medir com irracionais e que são feitas afirmações sobre esse conjunto, mas sem uma justificativa que mostre que essas afirmações são de fato verdade. Eu vou mostrar mais para frente, né? Muitas vezes os livros, eles utilizam a raiz de 2 como exemplo para a introdução desses números irracionais, só que os livros, eles só dizem, a raiz de 2 é esse número aqui, e esse número é uma dízima não periódica, então raiz de 2 é irracional. Só que aí, mais para frente, quando os alunos entram no ensino médio, tem uma representação um pouco mais elaborada para poder justificar por que a dízima é não periódica, né? A gente não pode olhar para uma dízima não periódica e dizer que é um número... a gente não pode olhar para uma dízima e afirmar que ela é não periódica e por isso é um irracional. Para os dois autores, né, o Elon e o Alexandre Santos, a superficialidade no ensino dos racionais é um grande problema, já que ao utilizarmos somente de exemplos e exercícios de classificação, o ensino acaba ficando mecanizado e a compreensão do assunto por parte dos alunos é prejudicada. E aí isso entra aqui bastante nessa parte, né, de ensino superficial e mecanizado e na falta de conhecimento valoroso. Alguns livros didáticos, no entanto, buscam formas de ajudar na construção de conceitos, utilizando alguns procedimentos para atribuir significado à representação dos números irracionais. Tema que é foco do ensino desses números para os PCN. A raiz de 2, igual eu falei anteriormente, é um dos maiores exemplos utilizados nessa parte. Ele é representado como irracional e a prova é feita através de procedimentos exaustivos, que foi até o que a gente viu em uma das aulas da Jussara, né? Coloca lá, tá entre 1,4 e 1,5, aí depois 1,41 e 1,49, e assim vai utilizando esse método exaustivo. Outra possibilidade também que eles mostram é colocar na calculadora e fazer a calculadora calcular a raiz de 2 e não vai dar ali um número exato. Só que depois dessa demonstração, as autoras até mostraram alguns exemplos, né, no artigo. O máximo que é feito são atividades de classificação ou então de aproximação desses números por números decimais. Para os autores desse artigo nosso, que é o artigo base, né, esse tipo de abordagem ele pode ser prejudicial, tanto em conceitos práticos, tanto na parte conceitual. Em termos práticos, o fato de uma dízima não ser periódica em suas casas iniciais não quer dizer que não seja uma dízima periódica. Então, eles até colocam um exemplo que mostram lá colocam frações, né? E essas frações, elas são números racionais, só que as dízimas, elas são grandes. Então, os alunos, erroneamente, eles dizem que aquelas dízimas, elas são... que aquelas frações representam números irracionais.
E outro problema, já em termos conceituais, é que para eles é criada uma circularidade. Um número é irracional porque é uma dízima não periódica, e uma dízima não periódica, porque é irracional. E esse tipo de conhecimento acaba se tornando volátil, pois não se conecta com outros conceitos matemáticos. E isso acaba também sendo um pouco, entrando um pouco nesse tópico aqui, né, de falta de conhecimento valoroso. Tá. Em relação já ao ensino médio, igual eu comentei, né, eles já começam a introduzir um pouco melhor algumas justificativas. Por exemplo, a raiz de 2 consegue fazer uma demonstração mostrando que P ao quadrado... Não, calma. P ao quadrado de 2. Gente, a demonstração mais básica, mais comum que tem, deixa eu achar, só um minutinho. aquela que eu fiz na aula, não foi, não? Você supõe Isso, que P raiz ao de quadrado. 2 é um número... Você supõe que raiz de 2 é um número racional, do tipo A sobre B, não? Não, é que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Não, foi isso mesmo que você fez. Essa mesmo, isso mesmo. Supor que o raiz de 2 é um número racional, né? Ou seja, do tipo isso. A, B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Pois é. Então, e aí, o Elon, se não me engano é ele mesmo, ele aponta para a gente que é possível provar que raiz de 2 é irracional, e daí a gente pode afirmar que sua representação decimal é irracional. Só que o processo contrário, ele não é uma prova verdadeira. Só que quando a gente está vendo ali os livros do 8º e 9º ano, né, é isso que é feito. Eles afirmam que é uma representação decimal irracional, e é isso. Outro número também, que é recomendação da PCN e da BNCC, é o pi, que os alunos eles precisam aprender isso, principalmente segundo esses documentos, para não associarem os números irracionais somente às raízes, que é uma das coisas que esse livro que eu trouxe aqui faz, né? E a definição do pi é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Só deixa eu passar aqui. Isso. Porém, os livros, eles muitas vezes utilizam atividades que vão envolver medidas utilizando ou réguas, trenas, fitas métricas, e a gente sabe que esses métodos de medição, eles são métodos racionais. Então, ao final do exercício, quando o aluno faz todo lá o procedimento, ele encontra um número racional. Então, nós temos aí dois problemas, né? Mostrar que π é uma constante, porque os exemplos que os autores colocaram no artigo, eles dão valores diferentes para π, assim, usam o mesmo processo, só que devido à medição, devido ao método de medição, devido à espessura dos objetos que é olhado ali, a gente acaba não encontrando que π é uma constante. E além disso, né, os métodos, eles não são irracionais, eles são racionais. E a solução para isso, segundo, né, o que os livros ali utilizam, é camuflar esse problema e dizer que os números encontrados nas divisões são próximos de 3,14 e apresentam que π é uma constante, e por isso muitas vezes a gente usa o arredondamento, é uma constante irracional, e por isso muitas vezes a gente usa esse arredondamento para 3,14. Só que esse tipo de representação, ele acaba trazendo outros dois problemas, que incluem todos os racionais, né, e não só o número π. Porque na educação básica, a gente tem principalmente duas definições: números que não podem ser escritos ou representados como razão de dois números inteiros, e números cuja representação decimal é infinita e não periódica. Só que aí a gente tem, né, como que a gente encontra π a partir da divisão desses de dois números racionais, quando a gente utiliza ali os métodos de medição que nós temos. E o outro problema é como se espera obter π da razão de duas decimais finitas, exatamente pelo mesmo motivo, os nossos métodos de medição.
Sendo assim, os autores eles colocam, né, que eles não excluem esse tipo de ensino, porque muitas vezes para os alunos é mais fácil a visualização através desses exemplos. Só que é importante que a gente tenha cuidado para não criar problemas durante a construção dos conceitos dos irracionais, porque quanto mais problemas a gente tiver mais na base, mais problemas a gente vai ter no futuro, assim como o André e o João vão apresentar para a gente. E agora, eu vou passar a palavra para o Matheus, que ele vai falar um pouco sobre alguns números irracionais que são mais interessantes. Obrigado, Júlia. Boa noite a todos. Eu vou explicar sobre as dificuldades de abordagem de alguns irracionais na escola básica. Para começar, os números irracionais são abordados no nono ano, nos anos finais. Seriam, no caso, as duas primeiras competências da BNCC, a EF 09, MA 01 e 02. Aí vamos começar primeiro pelo π. O π é um dos números de grande importância matemática. O π aparece em situações do dia a dia, na circunferência, como todo mundo sabe. Porém, para nós professores, é um número de alta complexidade de demonstração para os alunos. Isso deve-se porque o π é um número transcendental, então a gente não consegue fazer demonstrações com regra e compasso para os alunos, que é mais fácil de entendimento. Então, a única alternativa nas escolas básicas seria a apresentação por arredondamentos, igual a Júlia falou, e a definição de razão entre circunferência e diâmetro. Uma alternativa muito menos recomendada, porém, é possível de fazer, seria o método de Arquimedes, que é o método da exaustão, que é aproximar o do círculo por polígonos regulares inscritos e circunscritos. Aí eu vou precisar aqui agora só de mudar aqui o compartilhamento, porque não é compatível os arquivos que eu tenho aqui. Pronto. Aí tá todo mundo conseguindo ver agora aí? Uma tela preta? Sim. Aí essa ideia que o Arquimedes teve, começar expandindo o polígono hexágono, fazendo as contas por aproximamento, até ter o polígono de 96 lados. Aí eu fiz uma simulação aqui no programa que eu tenho, até 24 lados, e eu tenho aqui também para vocês as contas que ele fez. Do Arquimedes, os métodos, que ele já tinha na Grécia Antiga o consentimento que o comprimento da circunferência era diretamente proporcional ao diâmetro. Então ele já sabia que existia uma constante. Ele só não sabia o quanto que valia essa constante. Pelo método de Arquimedes, eu pus as contas para vocês verem, com 6 lados a precisão que ele consegue ter. Não é muito boa. Porém, ele vai multiplicando por 2 os polígonos, e quando ele chega a 96 lados, ele já consegue uma precisão de 2 casas decimais. Ele consegue achar que o π está entre 223/71 avos e 22/7 avos. Aí agora o próximo número é o número de Euler, 2,71. Esse também é um número de grande importância, porém não é abordado na escola básica geralmente, porque não é obrigatório pela BNCC, mas sua aplicação é tão grande quanto o π. Mas também não é fácil de ser visualizado, porque o E também é um número transcendental. Então poucas escolas escolhem introduzi-lo ele na ensino fundamental, e algumas preferem introduzir no ensino médio junto com a ideia da função logaritmo. Mas o uso dele é realmente mais aprofundado no ensino superior. Aí eu tenho aqui também para vocês verem a foto de um livro do nono ano que já dá a ideia do E. A ideia, assim que eles começam a introduzir o número de racionais, eles já jogam para os alunos de cara o número E. A aproximação e tudo. Inclusive o limite que a gente demorou um tempão para poder aprender a resolver. Aí agora eu vou abordar sobre o π também.
O φ, na verdade. Já o φ é um outro irracional muito menos utilizado na escola. Porém, esse tem uma grande relação na natureza e a gente consegue demonstrar para os alunos o φ, no caso. Porque o φ, na verdade, é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Por ser uma raiz quadrada, a gente consegue demonstrar com regra e compasso. Porém, como não é muito obrigatório para as pessoas fazerem, e geralmente muitos dos alunos, alguns poucos conseguem entender, os professores geralmente não introduzem também. Aí eu tenho aqui também aqui a montagem do φ, aqui no GeoGebra, para vocês verem. E por último, mas não importante, seriam as raízes com índices diferentes de 2 elevado a n. Como, por exemplo, o raiz cúbica de 2. Que é raiz com índices diferentes? Seria as raízes cúbicas, raízes quintas, sextas, sétimas. Se não for 2, 4 e 8, e assim diante, múltiplos de 2, a gente não consegue fazer demonstrações. Mesmo os alunos conhecendo os números em si, a gente não consegue mostrar na reta sem ser por método de aproximação. Não tem como. As únicas operações que a gente consegue fazer é somar, subtrair, multiplicar, dividir e tirar raiz com regra e compasso. Aí, no caso, esse número raiz de 3 sobre raiz cúbica de 2 foi uma dor de cabeça para muitos matemáticos antigamente. Que eu falo, não sei se todo mundo conhece, seria o problema da duplicação do cubo. Muito famoso. Aí eu tenho a montagem aqui para vocês. Do cubo a gente não consegue fazer. Então, por exemplo, a raiz quarta de 2 a gente já consegue fazer. A montagem. Só aplicar a técnica de taxa raiz 2 vezes. Que é usando um triângulo quadrado com a hipotenusa como diâmetro. Aí, deixa eu voltar aqui. Aí, a minha parte que eu vou explicar para vocês é só isso. Aí agora eu vou passar a palavra para o André. Mas antes eu só abrir para ele aqui. É isso que eu ia falar. Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Tá passando. Beleza. Está começando a aparecer aqui para mim. Quando aparecer, você me avisa, então. Já apareceu aqui. Beleza. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a formação do professor de matemática. E, para isso, a gente vai falar um pouco sobre quando elas começam, né, a formação do professor de matemática e alguns problemas presentes na formação. Além disso, a gente vai tentar colocar sempre a primeira opinião dos autores dos artigos e depois a gente vai tentar colocar as considerações do grupo, né, que a gente teve durante essas discussões, os encontros. Só o slide. Isso. Então, a primeira pergunta que a gente teve, né, é quando se iniciar a formação do professor. A gente colocou essa frase aí que é: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. A gente não tem a menor ideia de quem escreveu essa frase. A gente pesquisou em muitos lugares, a gente viu que podia ser Pascal, Voltaire, Êxopo, Poliana dos Santos, e a gente não chegou numa conclusão. E essa frase aí tem um pouco de relação com a opinião do grupo, porque para a gente a formação do professor começa desde criança, né? Desde a educação básica. Não é, entrou na faculdade ali para licenciatura e então a gente está começando a formar o professor em si. Por exemplo, eu mesmo, os professores para mim desde a escola básica foram muito incentivo, né? Muito uma coisa que eu queria me espelhar. Principalmente o professor de matemática, eu gostava muito dele. A gente sempre conversou muito, ele deixava as aulas muito divertidas, que me influenciou bastante, né, para entrar mesmo na matemática e querer se tornar um professor. Por exemplo, outros integrantes do grupo, né, o outro João,
sem ser o João Vitor Pires, o João Vitor Gonçalves. O pai dele é professor de matemática, então acho que o incentivo dele já veio até dentro de casa. Mas, por exemplo, o Matheus, né, que acabou de falar agora, ele já não teve tanto esse quesito de espelho dos professores. Ele falou que os colegas dele voavam muito nas aulas, então não tinha essa parte do espelho, mas eu acho que também foi um incentivo no sentido de, quer ser sempre melhor que eles, né? Eu falar, não, então quero ser melhor para os meus alunos prestarem mais atenção. E também, assim, a gente acredita, né, que a formação, então, do professor começa desde a escola básica, né, desde criança, e principalmente porque o nosso conhecimento, o nosso conteúdo que a gente aprende na educação básica é o que a gente vai tentar fazer nossos alunos construir. Por exemplo, a construção aí, nosso trabalho de construção intuitiva dos reais, né? E nesse tópico, né, essa pergunta, o nosso tópico, quando se inicia a formação do professor, não é uma pergunta à toa. A gente também queria saber de vocês, o que vocês acham a respeito, se vocês também concordam, né, que começa desde criança, né, desde a escola básica. Talvez vocês tiveram também algum incentivo, alguma pessoa que vocês se espelhavam. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Já que tá me ouvindo, Sim. Aham. eu queria dizer que sim, eu concordo muito, porque eu vejo que muitas coisas que eu estou aprendendo me fazem refletir sobre experiências que eu tive no ensino básico, e também no ensino básico eu tive experiências que eu levo como exemplo do que eu quero fazer e do que eu não quero fazer como professor. Então, acaba que isso molda um pouco do que a gente quer fazer, e acho que realmente é uma coisa que começa lá atrás, assim, com a nossa própria experiência como aluno. O Sim. Jovem levantou a mão. É isso que eu ia falar. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, eu acho que a formação de professor se inicia, assim, desde os anos básicos, né? Muito porque crianças, né, elas sempre têm o que está na frente como referência. Então, se a criança tem um bom professor, né, que a gente chama de bom professor, né, na infância, no ciclo básico, ela serve como espelho, né, e isso pode incentivar ela muito a querer ser professor de matemática ou de qualquer outra disciplina da licenciatura, né? Então, eu acho que tudo começa na base mesmo, entendeu? Sim, eu acho muito engraçado, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, meus pais são engenheiros, meu irmão é engenheiro, então, tipo assim, era mais isso aí. Até o terceiro ano eu falava, vou ser engenheiro. Até que depois, com a conversa com o professor lá, eu falei, pô, deve ser muito. Ele falou pra mim que. A gente foi com a sala, né? Foi a primeira aula do terceiro ano, ele falou, não vou falar sobre o Enem, já deve estar cansado de ouvir, já deve estar cansado de pensar nisso o dia inteiro. Começou o ensino médio e ele falou, não, eu acho muito legal, ele foi professor nosso desde o oitavo ano, ele falou, não, acho muito legal como é que a gente viu vocês evoluindo, e desde o oitavo até o terceiro ano, e chegaram que vocês estão hoje. Eu falei, não, deve ser muito legal mesmo e tal, e aí foi a sementinha que criou e cresceu e foi o que foi hoje, né, acho que foi, a gente vê, se espelha mesmo ali nos professores. Jussado Ramon levantando. Sim, eu acho curioso que quando a gente fala na educação básica, a gente não pensa que vai ser professor, né? Mas aí quando a gente se torna professor, aí a gente volta e lembra de momentos que já existia algum professor atuando ali em você, né? E aí eu me lembro quando eu estava antes era a 7ª série, né? Agora 8º ano. Minha turma, eu estudava na Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, no bairro Ipiranga. Não sei se vocês já ouviram falar dela. E aí a gente percebeu que a turma estava com problema, né? A turma estava algumas dificuldades e tal. E aí eu tive a ideia de organizar a turma em grupos de estudo e colocava em cada grupo alguém que era muito bom numa matéria e as pessoas que estavam com dificuldades para poder estudar juntos. Eu organizei grupos de estudos entre os meus colegas da 7ª série. Então, tipo assim,
o bom aluno de ciências estava ajudando, estudando com o grupo que tinha dificuldade em ciências. Eu estava no grupo de matemática, olha que coisa. E aí a gente se organizava assim, estudando, e a turma foi evoluindo junto. Então, foi uma iniciativa assim, né, sem muito planejamento, mas hoje eu percebo ali uma professora já atuando, né, junto com os meus colegas. Era isso. Uma experiência também que eu tive, né, que foi com um professor que é referência para mim. Ele, quando eu estava no ensino básico, infelizmente a educação pública, às vezes, ela tem algumas debilidades, né? Então a gente passou por um período de greve, a gente teve alguns problemas que a gente foi enfrentando, né? E, infelizmente, eu perdi boa parte do conteúdo matemático, acho que principalmente no 6º ano, acho que no 9º ano também, e algumas vezes também no ensino médio. E quando eu cheguei no 3º ano, né, eu cheguei no Enem, e aí, por exemplo, logaritmo era uma coisa que eu nunca tinha visto, entendeu? Eu falei assim, isso aqui com certeza vai cair, e eu não faço ideia, entendeu, de como que eu vou fazer. E teve um professor que ele foi referência para mim, porque ele terminava a aula, eu cheguei para ele num dia e falei, professor, tem alguns conteúdos, né, que eu não cheguei a aprender, porque teve greve, e a professora às vezes não conseguiu cumprir com toda a grade, né, porque realmente é uma coisa muito complicada no ensino público. E aí ele chegou para mim e falou assim, não, João, não tem problema, entendeu? Então ele tirou como se fosse o 6º horário, né? Porque na minha escola a aula acabava mais ou menos 11h20, 11h30, e aí ele ficava comigo até 12h30, e aí simplesmente só para ficar me ensinando, entendeu? Falou assim, não, João, tal, é assim que faz, é assim, apresentava a definição, me mostrava como eu tinha um interesse maior pela matéria, né? Aí às vezes ele mandava eu demonstrar umas propriedades, aquelas de logaritmo, né? Logaritmo da soma e tal. E aí, então assim, eu tive uma inspiração nele, né? Por conta disso. E mais é isso também, né? Já que se a gente nem tinha combinado de falar sobre isso, né? Eu falei, cara, entendeu? Isso aí é uma experiência também que me marcou muito, né? A minha história. Eu tinha até comentado antes com o D, mas eu acho que a Camila também levantou a mão, né? Pode falar aí, Camila. Eu tô achando que talvez a internet dela caiu. Pra mim tá parecendo que ela tá offline no Acho que Teams. o áudio não quer sair. Ah. Será que você consegue digitar aí? Ou qualquer coisa também a gente pode seguir depois, qualquer coisa a gente volta também, né? Por causa do tempo, né? Pode seguir. Só uma consideração também, a Jussara me falou, eu lembrei também. Também eu ajudava muito meus amigos no 3º ano, principalmente, né? Antes, um pouquinho menos, mas no 3º ano mais, estava todo mundo com dúvida estudando matemática por fora, né? Não só no conteúdo do 3º ano, porque tá todo mundo estudando pro Enem, preocupado com tudo, todo mundo vinha me pedir dúvida, perguntar, não, André, me ajuda a resolver isso aqui e tal. E aí, quando, tipo assim, começou a crescer a ideia de fazer matemática, tudo, na hora que eu finalmente contei pros meus amigos, eu falei, não, tô pensando em fazer isso. Eu falei, como é que você nunca pensou nisso antes, né? Tipo assim, você sempre ajudava a gente, você sempre tava ali meio que dando aula, né, entre aspas. Como é que você não pensou nisso antes, né? Eu falei, pô, não sei. Enfim, agora vou passar o slide. E agora, né, a gente vai falar um pouquinho a respeito do início dessa construção, que é dos números irracionais, né, dentro da universidade, né? E as principais matérias, né, que a gente começa vendo isso, né, que seria o cálculo diferencial e a análise. Aqui a gente conseguiu uma ilustração também do Elon, né, lá no IMPA, né, dando aula. E então, agora a gente começa a ver de uma forma mais formal, né, os números irracionais na faculdade, né, que principalmente nas disciplinas de cálculo diferencial e análise, né, e a gente vem
diversas formulações, né, em torno desses números, né, seja dentro da reta real, seja dentro do corpo dos reais e por aí vai, né. Então, em análise ou em fundamento de análise, nós vemos que esses números irracionais, eles estão em um contexto mais amplo, né, que seria na construção do que seriam os números reais, né. E isso ele é feito para apresentar de uma forma mais lógica e bem ordenada alguma das propriedades que a gente vê no cálculo diferencial, né. E essa visão, a respeito da análise e do fundamento de análise, a gente viu isso num livro que chama Análise Matemática para Licenciatura, do Geraldo Ávila, né. E então, né, ou seja, a gente tem um certo rigor, né, na análise ou em fundamentos que normalmente a gente não tem em cálculo, né. E quando eu falo normalmente, porque eu, o Dé e o Joãozinho, a gente teve um cálculo que foi meio cabuloso, entendeu. Nosso cálculo 1, o nosso professor, ele deu com epsilon, delta, resolvendo limite pela definição, derivada pela definição, entendeu. Então assim, foi meio punk nesse sentido. Ele só não cobrava na prova, mas ele falava assim: "Ah, só podem usar na prova aquilo que vocês, viram na sala, né". Então assim, normalmente você não tem esse rigor todo em cálculo, né. Principalmente por ser uma matéria, que tá presente quando o menino praticamente ingressa na universidade, né. Ô, João, deixa eu só acrescentar aqui, levando em conta o artigo, né, do Broeto aqui, ele fala dessa lacuna que existe entre a educação básica e a universidade, né? E aí, no primeiro período na universidade, no cálculo 1, você já vai direto para uma abordagem formal, eu acho que essa lacuna fica maior ainda, né? Acho que a questão não é só se o cálculo em si deve ser abordado formalmente ou não, né? Com épsilons e delta ou mais intuitivo. O problema é essa descontinuidade nas concepções de, por exemplo, números irracionais que os alunos têm, né? Então, isso aumenta essa distância e aí fortalece o círculo vicioso, né? Que os autores estão A gente vai discutindo até aí. comentar a respeito disso. Isso mesmo. Eu tava lembrando aqui agora, João, que a nossa turma aqui, a maioria foi reprovado, foi pra turma da Jussara, eu acho, né, Jussara? Se eu não me engano, você deu o cálculo 1 em Isso 2018/1, né? A gente até foi lá ver umas aulas suas depois. Era. Enfim. Eu lembro de vocês lá. Enfim, agora a gente vai falar um pouco sobre os problemas gerados pela forma que aprendemos os números reais na universidade. E o primeiro tópico, né, é pressupor que os alunos da graduação já sabem o que é um número real. E no artigo... Você só esqueceu de passar o slide, porque está parado aqui para mim. Formação do professor de É que para mim ele passou. E agora? Ah, eu acho, Jussara, é porque você deve ter clicado lá em cima. Olha se lá em cima tem uma opção, voltar para o apresentador. Sim, obrigada. Se quiser, eu posso beleza. cancelar isso. É porque do jeito que a gente colocou, você pode ficar indo e mexendo pelos slides sem que mude para todo mundo. Não, agora vocês já me ensinaram como é que é, eu resolvo. Obrigada. Então, desculpa aí. Porque tem um botão que eu posso apertar que trava todo mundo de poder fazer isso. Tipo, eu não sei se a pessoa quiser anotar alguma coisa, não sei, ver alguma coisa, pode voltar, mas... Isso também é bom, quando a gente descobriu isso, né? Porque, por exemplo, às vezes você está durante uma aula, e aí quando você compartilha o PowerPoint assim, aí às vezes o menino fala, eu perdi um tópico. Aí o menino mesmo pode voltar só no dele, por exemplo, e dar uma olhada melhor e tal, e depois segue. Enfim, nesse primeiro tópico que a gente colocou, né, a gente pressupor que os alunos já sabem o que é o número real, a gente viu principalmente aí no artigo que a Jussara recomendou, né, para nossa apresentação, do Pereira e Broeto, que existe um problema na forma que o percurso curricular do cálculo 1 é construído, né? Que ele supõe que os alunos já dominam algumas questões dos números reais, né, como a estrutura algébrica, né, a estrutura topológica, seja das propriedades da completude, ou outras ideias também que normalmente são mais intuitivas, aparentam ser intuitivas. E apesar de a gente acreditar, né, que saber manipular os reais são pontos fundamentais são pertencentes ao ensino básico, né? E então, por exemplo, a gente não acha que o problema também está simplesmente no cálculo 1, né?
na grade do cálculo 1, talvez melhorar o ensino básico de forma que seja melhor construído para chegar no cálculo 1 com mais facilidade. E, por exemplo, nosso cálculo 1, né, igual o João falou, mas que foi bem puxado, a gente realmente teve alguns pontos positivos. O Rafael ele voltou com conceitos básicos da matemática, ele começou assim, por que 3 é maior que 2? Todo mundo tava assim, uai, mas 3 é maior Nasceu que 2? maior. 3 sempre foi maior que 2. Aí ele fala, ah, não, 3 é igual a um C mais um 2, e esse C é maior do que zero. E foi desenvolvendo e construindo assim no curso, né? Que evitou bastante erro com frações, com os números reais, e, enfim. Agora a gente, né, seguindo esse tópico dos problemas que são gerados pela forma que a gente aprende os números reais na universidade, né? Então, agora o segundo tópico é a formação do professor que leciona análise, né? Então, ou seja, boa parte do rigor que ele é adotado em análise vem por causa da formação em bacharel do professor que dá essa disciplina, né? E ela não é dada por alguém que normalmente formou em licenciatura, né? Que tem a formação em licenciatura, né? Ou seja, quase nunca esse professor ele tem alguma experiência com alunos da educação básica, né? Porém, a gente acredita que o problema não está necessariamente na disciplina análise, mas em fundamentos de análise, né? Que deveria ser um curso apresentado por um professor que até mesmo se ele tivesse a formação de bacharel, né, ele também fosse formado em licenciatura, né? Ou que ele tenha alguma experiência nessa área da educação básica, né? E um outro ponto, né, para a gente pensar um pouco agora, é a respeito da importância de ter professores, até mesmo em matérias do bacharel, que eles realizam uma parte das matérias da licenciatura antes deles obterem o título de professor na universidade, né? E aí, nesse ponto aqui, eu e o Dé, a gente ficou discutindo, sei lá, 1 hora, uns 40 minutos, porque a gente ficou assim, cara, mas aí ele apresentando o ponto, né, do pesquisador, que ele falou assim, não, mas e o cara que ele quer simplesmente fazer pesquisa e se torna uma necessidade ingressar na universidade e por consequência disso ele tem que dar aula, né? E aí eu falei assim com ele, não, mas não é uma necessidade, ele podia viver, sei lá, publicando os artigos dele sem precisar de dar aula, né? E aí o Dé falou, não, realmente é uma necessidade. O concurso que o professor faz é para professor. Pois é. E aí a gente começou a discutir. E aí o Dé falou assim, não, mas por exemplo, ele esse cara que quer pesquisar, ele praticamente vai passar fome se ele não conseguir artigos de muita relevância e ele não tiver ingressado na carreira de professor. Mas aí eu também falei, cara, mas da mesma forma que isso realmente pode acontecer, e os alunos que que ele está ensinando? Entendeu? Imagina a quantidade de alunos que ele poderia ter apresentado, ajudado a construir o conhecimento de uma forma melhor se ele tivesse feito algumas matérias da licenciatura, e imagina o desenvolvimento desses alunos, né? Aí o Dé já falou, não, mas também, sei lá, se ele tivesse tirado parte do tempo dele, de 2 anos, por exemplo, não sei, para estudar essa parte da licenciatura, imagina se ele viesse a descobrir uma coisa que fosse fenomenal, uma coisa que ajudar muito mais vidas também, várias pessoas. Então a gente ficou discutindo assim, e por isso a gente queria levar essa discussão para vocês, né? O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que os professores do bacharel eles deveriam fazer algumas matérias da licenciatura para melhorar na didática, melhorar a forma de auxiliar a gente a construir nosso conhecimento, ou não? Então, isso era uma coisa que eu queria trazer para vocês, para saber a opinião de vocês, entendeu? Porque isso também é muito importante para a gente. Também quero ouvir. Acho que isso foi palco até de uma discussão com a professora, que é a convidada, que a gente discutiu justamente essas ideias, né? Que o professor que a gente tem na licenciatura, muitos nem são licenciados, né? Isso é um problemão tanto nessa questão como na nossa grade curricular também, né? A gente discutiu muito essas questões. Eu lembro que a Jussara mesmo falou que seria uma conversa para horas e horas, né? Que a gente tem muito a consertar na nossa grade também, mas será que é só lá também? Né? Será que não é uma coisa que tem que mudar atrás? Entendeu? Tipo,
igual você falou, o concurso já é para professor, então ele já está ciente disso. Né? Tipo, não pega de surpresa, né? Mas será que ele, se forçar o cara a fazer uma disciplina da licenciatura só para um concurso, será que isso resolve também ali na frente? Entendeu? Tipo Pois assim, é. A gente discutiu muito É isso. exatamente o que eu falei. E aí a gente pensou assim, no mundo assim, utópico, né? O certo seria, a universidade, se ela tivesse condições para fazer isso, né? Era fornecer vagas para quem quer só pesquisar e para quem quer ser professor e tal. Mas assim, isso aí Não, é muito sem noção, não é? É Não, uma coisa utópica, entendeu? não, não. Mas vamos lá, Jussara, a gente tá dando pra ouvir sua opinião também, entendeu? Assim, a forma que você pensa, o que que você acha também. Então, Ó, primeiro, que é, igual eu falei, o concurso que a gente faz é para professor. E a universidade trabalha em cima de... Bom, até um tempo atrás era em cima de um tripé de pesquisa, ensino e extensão. Então, quem entra num concurso para professor, ele tem que trabalhar, tem que ser professor, tem que dar aula, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que desenvolver projetos de extensão. E cada vez mais eles vão colocando um quarto pé aí, que é a administração. Cada vez mais a gente, professor, atua na parte administrativa, né, da universidade também. Não sei quem dos dois aí no debate que falou, mas fazer disciplinas da licenciatura não garante que o professor seja comprometido com a licenciatura, com a formação de professores. E essa polêmica vem muito antes. Por exemplo, com relação à grade curricular, né, o projeto político-pedagógico do curso de licenciatura. Será que esse formato, né, com essas disciplinas que estão aí, e não só disciplinas, porque um projeto de curso não é só um conjunto de disciplinas, né? Na hora que a gente vê cada professor trabalhando isoladamente, né, não tem eu não vejo um projeto coletivo para atuar na formação dos professores, mas algumas iniciativas individuais. E aí o professor de uma disciplina que é do ciclo básico de ciências exatas, ele dá, por exemplo, cálculo 3, igual ele dá para a engenharia, ele dá para a licenciatura. Será que é assim mesmo? Né? Então, isso é uma questão muito polêmica. Eu acho que eu já devo ter deixado claro para vocês que eu não concordo muito com esse formato que o nosso curso de licenciatura tem, porque eu acho que ele deveria ser um projeto mais voltado explicitamente para a educação básica, né, com uma conexão, ele ser realizado de forma conectada com a educação básica o tempo todo. Vocês lembram que naquela aula que eu falei sobre os números reais, a certa altura eu falei, olha, eu vou parar de aprofundar aqui, que aqui eu já estou entrando no assunto de análise, né? E porque essa é a nossa disciplina, números na educação básica e fundamentos de análise, elas têm muita coisa em comum, né? Só que chega num momento em que cada uma vai dar ênfase a uma coisa diferente. Eu acho que daria para fazer um projeto bem bacana dessas duas disciplinas caminhando junto, né? Em que o que é discutido em fundamentos de análise do ponto de vista formal é ao mesmo tempo discutido aqui em números do ponto de vista da educação básica, do ensino desse conteúdo, né? O tempo todo essa dialética entre as duas disciplinas. E a mesma coisa valeria para álgebra e funções na educação básica junto com fundamentos de álgebra e geometria na educação básica junto com fundamentos de geometria plana, desenho geométrico e a espacial também, né? Eu acho que a carga horária dessa disciplina é pequena para o tanto de coisa que a gente teria que fazer. Eu acho que cálculo 1, por exemplo, poderia também ser discutido junto com física para poder dar movimento à matemática e isso e alguma disciplina equivalente a essa nossa, voltada para a formação do ensino médio, né, com uma abordagem um pouquinho mais formal da matemática, mas em conjunto com a física,
sei lá, sabe? Eu acho que deveria ser um projeto diferente. Eu acho que teria que ter muita filosofia da matemática, história da matemática, tendências da educação matemática, tudo isso misturado no curso de formação de professores, sabe? Então, e assim, que profissional vai atuar dessa forma, né? Quem é o profissional que vai atuar nesse curso? Será que fazer algumas disciplinas da licenciatura capacita o professor para fazer isso? É uma coisa bem complicada, eu acho. E assim, tem questões epistemológicas, né, do tipo o que é matemática, como a gente deve abordar a matemática, entender a matemática, e tem questões políticas também envolvidas nisso, né? Que professor de matemática que eu quero formar, que eu acho que deve ser formado. Então, assim, é complexo. Leonardo está com a mão levantada. Boa noite, Jussara Joia. Boa noite, todo mundo. Ouvindo todo mundo, um ponto de reflexão que eu sempre tive, desde que entrei na UFMG, foi essa separação de matérias, assim, que nos primeiros períodos é só matéria de exatas, né? E só no final que você começa a ver algumas matérias de educação. Isso sempre me deixou meio frustrado, porque para a gente que está na licenciatura, a gente queria ver coisa de educação desde o início, né? E geralmente aí começa a estar meio cansado do curso e tal, que é aí que a gente vai começar a ver as matérias de educação, mas a gente só quer formar e acaba que a gente nem aproveita todo o conteúdo que tem para fornecer, sabe? E muita gente desiste antes de chegar Exatamente. nas matérias de educação, Isso né? é verdade mesmo. O Gilbert, você levantou a mão? Isso. Então, o que o Leonardo falou, tipo assim, isso aí acho que não é um erro só no nosso curso de matemática. Eu acho que todo curso tem essa frustração inicial. Entendeu? Eu acho que é meio tenso falar que é só a gente, assim, né? Mas, assim, só falando que você falou se algumas matérias da licenciatura capacitaria, né, o cara lá do bacharelado de poder dar aula. Se isso só capacitaria, você está jogando o curso de licenciatura no lixo. Você entendeu? Porque, assim, tem um curso de licenciatura justamente para isso. Você entende? Tem um curso de licenciatura e tem as matériazinhas que capacitam o outro. Não, peraí. Aí você está desmoralizando a licenciatura no geral. Você entendeu? Tipo assim, essa parte eu acho meio complexo pensar nessa questão. Entendeu? Assim. Por isso que, assim, a gente tentou trazer isso, né? Por isso que a gente falou, uma outra coisa pra gente pensar era a respeito disso, né? Mas a gente acredita também que a licenciatura não só capacita, mas como auxilia em outras formas do pensar, né? Não só no matemático, e para de ser, às vezes, egocêntrico, né? Então, por isso que eu acho que a licenciatura pode não, com certeza vai agregar, mas o problema também é no interesse do professor, entendeu? Assim, boa parte do curso, eu acredito que o aluno, ele traça boa parte do curso, entendeu? O interesse do aluno em procurar uma coisa fora, em procurar um artigo fora, em procurar realmente conhecer e não simplesmente fazer as coisas, entendeu? Então, por isso que a gente colocou esse ponto, né? Porque, assim, a gente acredita que vai agregar, mas depende muito também do indivíduo, né? Falar assim, não, eu quero realmente melhorar como professor, melhorar a minha didática, começar a entender mais como é que forma a construção do pensamento, né? No aluno. Sim. E, inclusive, se você pega assim, tem um mestrado, doutorado, que ele faz as coisas da licenciatura e mata isso que você falou, entendeu? Então, tipo assim, você exigir que vou pegar só as disciplinas da licenciatura e capacitar ele, você está falando que a licenciatura não serve para nada, tipo assim, porque é fácil. Fica tudo muito fácil, entendeu? Então, tipo assim, eu acho meio controverso isso, tá ligado? Tipo, meio complexo.
não é fácil, não, é complexo mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou a gente pode seguir? Então, beleza. Então, eu acho que então um ponto, né, que a gente deve parar para pensar então, né? Então, por que a gente estuda análise, né? Por que a gente tem esse rigor, né? Por que a gente deve ver isso? É, então, falei que eu ia falar no início da aula, essa aí é a foto que tem no meu quarto, esse círculo de com pi. Basicamente, a história disso aí é que você pega uma linha do 3, por exemplo, né? O pi começa no 3 e depois ela liga no 1 e vai seguindo o pi, né? Eu não sei quantos dígitos tem ali, mas enfim, forma essa imagem bem interessante. Por isso que tem no meu quarto, mas foi só a curiosidade. Voltando para a apresentação, o primeiro tópico que a gente vai falar sobre porque nós licenciamos análise é a fundamentação necessária. A gente trouxe aí essa frase do Paulo Freire, né, que não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. E para isso é necessário, né, principalmente nos artigos falaram, é necessário que a gente tenha uma boa fundamentação para que a gente possa ensinar tanto com domínio quanto com firmeza, né, as definições de forma correta e a gente consiga discutir, dialogar com nossos alunos a respeito desses conceitos. E se a fundamentação for muito boa, né, o professor consegue apresentar abordagens investigativas, que os alunos construam um conceito realmente, né, juntamente com o professor, auxiliando o aluno, né. Por exemplo, igual na alguma aula que a gente teve, eu não sei qual foi, com a Juliana, né, do CP, que ela falou uma forma diferente de construir o conceito de frações, sem que seja apresentado um conceito de forma errada, né, foi bem interessante. E um outro tópico, né, do porquê que a gente estuda análise, né, é a respeito dessa confiança e dessa segurança, né, para a gente atuar na educação básica, né. Então, aqui a gente pegou algumas pesquisas, né. Então, nas pesquisas de Danilo Gomes, que foi realizada em 2010, e a outra pesquisa perdoe pela, talvez porque pode ser que eu não pronuncie o nome correto, mas da Rina Zaskis, ela com a Rosa Leiken em 2015, essas três pessoas, né, as duas fizeram uma pesquisa e o Danilo fez uma outra, eles falavam que o conhecimento que vem da análise dá essa confiança e essa segurança para a atuação na educação básica, né? Porém, elas, durante as pesquisas, elas não conseguiram dar exemplos concretos, né, de como que os conhecimentos adquiridos em análise seriam utilizados na educação básica, né? Isso. E o terceiro tópico, né, sobre essa pergunta seria para conhecer a natureza do pensamento matemático. Teve outro artigo também que está na nossa referência, se eu não me engano, não sei se a gente chegou a colocar no fórum, que é o artigo Por que a análise real na licenciatura? Um paralelo entre as visões de educadores matemáticos e de matemáticos, que é do Plínio Moreira e do Carlos Viana. E eles falam, né, sobre a importância, né, na graduação das aulas de licenciatura, para ver o pensamento matemático, seja através de demonstrações, das aplicações, dos teoremas, e utilizando, né, de forma como a matemática organiza seus conhecimentos específicos e necessidade de uma cultura matemática, né? Então, ou seja, temos tanto que a fundamentação matemática quanto a confiança, né, que o João acabou de falar, e conhecer a natureza do pensamento matemático, eles são pilares, né, para a atuação do professor em sala de aula e onde esses pontos, né, estão presentes de forma bem clara e frequente na disciplina de análise. Só que um comentário, né? A Sara fez um comentário que é muito pertinente e a gente vai abordar a respeito disso, né? Que é uma fundamentação necessária, mas ela não é suficiente, né? Que realmente, como se diz, é uma coisa que é fundamental, mas ela não é realmente suficiente, né? E a gente vai falar a respeito até do equilíbrio um pouco mais para frente, né? Porque a gente teve dificuldade em encontrar soluções a todos os problemas que eram levantados, né? Mas então aqui agora a gente vai falar um pouco a respeito das distinções entre os números reais na escola básica e o que são os números reais na universidade, né? E aqui a gente vai fazer essa comparação, né, com a forma com que esse mesmo conceito que são os números reais, eles são apresentados esses dois universos, né? Então, que deveriam andar de forma conjunta, né? Então, primeiro ali, o número real, ele é um número, né? Na escola básica, às vezes você consegue fazer construções a respeito do número real como sendo um número e
na universidade a gente já vê como sendo um corte de Dedekind, né? São 2 pontos de vista, mas você está falando, na verdade, sobre a mesma coisa, né? Então, a respeito do corte de Dedekind, né? Isso aí é visto normalmente na disciplina de análise ou fundamentos, né? Que a gente vê que os números reais eles são construídos a partir desses cortes, né? E em homenagem a Richard Dedekind, né? Então, aqui só uma definição a respeito do que é esse corte, né? Então, esse corte pode ser definido como um subconjunto dos racionais, onde a gente fala que esse subconjunto ele é um corte se ele satisfaz essas propriedades, que ele tem que ser diferente do vazio, então, ou seja, ele não pode ser um nada, ele também tem que ser diferente do todo, né? Ele não pode ser o conjunto dos racionais. E dado um elemento dos racionais, se existe alguém dentro desse subconjunto tal que esse racional ele é menor do que esse elemento do conjunto, então esse racional está dentro do conjunto, né? E a terceira propriedade é que fala que se a gente tem um elemento do conjunto, a gente sempre consegue outro elemento dentro desse mesmo conjunto que é maior do que esse primeiro, né? E um exemplo para tentar dar uma clareada um pouco melhor a respeito disso seria, por exemplo, o conjunto dos racionais que são menores do que 2, né? Onde a gente sabe que todos os números racionais são menores do que 2, eles têm alguns números lá dentro, tem infinitos números lá dentro, então é diferente do vazio, e ele é diferente do todo também, né? Porque a gente sabe que existem infinitos números também que são maiores do que 2, né? Mas não somente isso, a gente sabe também que qualquer racional que está ali dentro, a gente consegue sempre alguém que é maior do que ele, satisfazendo também a segunda propriedade, né? Porque a gente sabe também que está estrito, né? Então, ou seja, são os racionais menores do que 2, não são menores ou iguais a 2, então por isso que a gente sempre consegue alguém maior. E a terceira propriedade também é satisfeita, né? Porque fala que se qualquer elemento que a gente pegar dentro desse conjunto, a gente sempre consegue alguém maior, né? E aí, ele constrói o conjunto dos números reais, né? Porque a gente define primeiro o que é somar, o que é multiplicar aí dentro desse conjunto de todos os cortes, e a gente demonstra que, na verdade, esse conjunto com essas operações são um corpo ordenado, que é completo, e, por fim, a gente chama esse conjunto de todos os cortes de conjunto dos números reais, né? Beleza. E agora a gente fala um pouco sobre o número real ser um número, né? Que no artigo do Moreira e Ferreira, que em 2012, eles diziam que na educação básica o número real é um número, ele é a extensão dos números naturais. Ele não é igual o João falou, não é um corte de Dedekind, ele não é uma classe de equivalência, ele não é uma sequência de intervalos. Então também tem outro artigo que foi publicado em 2010 do Plínio Cavalcante com David, esqueci o sobrenome dele. Eles dizem que a respeito da importância, né, de ver um número real como sendo um número, porque os alunos têm uma familiaridade com Manuela Davi, né? Manuela Davi. Manuela Davi, isso. Obrigado. Os alunos eles têm uma familiaridade, né, com a ideia do número, que tem uma história, né, de construção, de elaboração, de reelaboração. A ideia do número vem desde a construção dos meios naturais, vai para os inteiros, vai para os racionais, até chegar nos reais. E cada etapa a aluna aperfeiçoou, né, a noção do que é um número. E essa abordagem que o Caraça faz no livro dele, né? Que é aqui nessas apresentações que eu estou organizando, que fica claro isso, né? De como ele vai a parte da contagem, e aí os números naturais, depois a necessidade de medir os números racionais, e aí vai evoluindo, sempre incorporando, né, ideias a mais ali na noção de número. Exatamente. A gente sabe que alguns alunos realmente não vê o número real como sendo um número, né? Por exemplo, o João mesmo, no estágio dele, ele estava contando outro dia que os alunos às vezes o pi como uma incógnita. Não sei se eles pensam, é uma letra grega, então, sei lá, deve ser alguma coisa perto do x, do y, e fica ali, às vezes operam os números mesmo, né, racionais, da mesma forma que eles operam as incógnitas. Ou, por exemplo, no artigo, acho que foi uma semana atrás, né, que a Jussara colocou na aula assíncrona, que os meninos estavam lá fazendo sempre a aproximação, ver a raiz de 2 ali, quer fazer a expansão decimal, parece que tem uma necessidade realmente de colocar um número na resposta, né? Por exemplo, sabe, aquela parte da área do quadrado ser 13, eles falam, não, a área do quadrado pode ser existe um quadrado com área aproximadamente 13,
simplesmente pela essa necessidade realmente de ter uma expansão decimal. Às vezes, até o João tinha falado, né? Às vezes tem raiz de 2 na resposta ali, às vezes 1 mais raiz de 2 e os meninos querem, os alunos querem colocar uma resposta, tipo 2/41, aproximadamente 2/41. Eles não podem deixar simplesmente 1 mais raiz de 2. Tem a necessidade de resolver a operação, né? Por que a gente não deixa na resposta 2 vezes 2, mas deixa a operação, né, raiz? A gente também tem um slide disso. Outras formas de construção dos números reais. E um outro tipo de construção na escola básica é quando a gente vê os números reais como sendo a união dos conjuntos racionais com os racionais. E o problema da gente construir dessa forma é que os irracionais é aquilo que não é racional, ou aquilo que é os reais, mas não é racional, ou a gente constrói também, né, os reais como sendo o irracional ou o racional, é exatamente essa esqueci a palavra. Que uma coisa está ligada na outra, né? Tá o irracional sendo o que não é racional, e os reais sendo irracional com racional. Está tudo conectado. É uma redundância. Isso, Isso. redundante. Apesar disso, né, a gente ressalta que a gente não consegue apresentar para os alunos da escola básica, né, um conceito que seja coerente, com rigor e organizado a respeito dos números reais. E agora, uma outra definição, né, só que agora da universidade, né, que seria a definição que, na verdade, a gente aprendeu em análise, que foi através da sequência de Cauchy, né? E aqui a gente colocou a definição do que é ser uma sequência de Cauchy, né? Então a gente falou, dizemos que uma sequência ela é de Cauchy se todos os termos dessa sequência são números racionais, tais que, dado um valor qualquer, um epsilon, que é um racional positivo, vai existir um natural, tal que qualquer dois termos que a gente pegar naquela sequência, onde esses caras são diferentes, né? O M e o N, na verdade, são diferentes, acho que eu escrevi isso aqui errado. E esse N e M eles são maiores do que o N epsilon, a gente consegue aproximar esses dois caras tanto quanto a gente queira, né? Então, se a gente pegar uma sequência e isso acontecer, então ela é de Cauchy, né? Então, aqui um exemplo para tentar facilitar um pouco isso, né? Lembrando que ali em cima, agora que eu fui perceber isso aí, que eu escrevi aquilo lá errado, é N diferente de M e não XN diferente de XM. Então, seja, por exemplo, essa aplicação que leva os naturais nos racionais, né? Então, a gente tem que XN é igual a N para todo valor, para todo N que vai de 1 até 100, e depois de 100, a gente fala que todo o XN, toda a imagem dessa aplicação, que na verdade é uma sequência, ela é igual a 200, né? Então, ou seja, então a gente vai ter aquela sequência lá que vai 1, 2, 3, 4 até 100, e aí na 100ª posição, e por aí vai, a gente fala que todo mundo vai ser igual a 200, né? Que essa sequência vai ser de Cauchy, porque a gente consegue aproximar tanto quanto a gente queira depois que a gente está na 100ª posição, né? Então, ou seja, dado um epsilon qualquer, a gente pega a partir de um n epsilon, que é na posição 100ª ali, né? Então, qualquer outros dois termos da sequência que a gente pegar, que vem depois desse centésimo, a gente sabe que isso aí vai ser igual a 200, né? Então, ou seja, se a gente pegar qualquer mn maior que a posição centésima, a gente sabe que o módulo de xm menos xn vai ser igual a 200 menos 200, que é igual a zero, então qualquer epsilon que você pegar vai ser maior do que isso, né? Então, consequentemente, essa sequência ela é de Cauchy. E aí, a construção do número real com isso aí é o seguinte, a gente pega o conjunto de todas essas sequências, né? E aí a gente fala que o número real é o limite dessa sequência, entendeu? Por exemplo, o limite dessa sequência aqui é 200, entendeu? Porque, ou seja, lá no infinito, essa sequência aí, o valor correspondente a ela seria 200, né? Então, e a gente também mostra que toda sequência de Cauchy ela é convergente, né? Então, ou seja, ela vai para um valor. E esse valor a gente chama ele de número real, né? E aqui agora uma diferença, né, entre a matemática escolar e a universitária, né, é que, como a gente já havia falado antes, existe uma diferença de formalismo, né, entre a matemática da escola e a matemática da universidade, né? E não somente isso, mas existem diferentes formas de como demonstrar, né? Por exemplo, na matemática escolar, às vezes uma demonstração intuitiva ela é muito melhor, muito mais eficaz, muito mais eficiente do que fazer uma demonstração a rigor, entendeu? Mas na universidade, esse tipo de demonstração já não é aceito, né? E durante a nossa graduação, né,
durante a nossa construção, né, do ser professor, na universidade, o que é apresentado é essa demonstração universitária, apesar de quando a gente vai para a escola básica, né, a gente não usa esse excesso de rigor, porque às vezes aquilo ali, como eu tinha falado, né, não vai ser eficiente, não vai ser realmente eficaz. Então, o professor, em diversos momentos, ele não consegue ver como que a matemática utilizada, por exemplo, na universidade, complementa a matemática utilizada no colégio. Então, ele chega, quando ele é confrontado na escola básica a respeito de alguma coisa, ele esquece tudo que ele aprendeu na universidade e utiliza de mecanismos antigos para tentar resolver os problemas que são levantados, entendeu? Então, isso é um problema muito grande, né? Porque os problemas, eles vão continuar, entendeu? Porque em vez dele parar e utilizar aquilo que ele aprendeu na universidade, ele simplesmente esquece, entendeu? Aquilo e começa a usar os livros didáticos e tal. Então isso daí é um problema dos grandes. Acho que, Sara, você chegou a levantar a mão? Sim. Essa questão que você coloca aí é um ponto crítico também, por isso que nosso último conteúdo aqui na disciplina é a questão da argumentação matemática. Porque acho que é algo que eu já adiantando um pouco, né, acho que algo que eu quero desmistificar quando a gente for discutir a questão da argumentação é que não existe apenas uma maneira de argumentar matematicamente, né, que seria a argumentação lógico-dedutiva. Tá? Essa é a argumentação usada para construir o edifício do conhecimento matemático. Esse tipo de argumentação, ela eu vou dizer que é impossível de você começar a trabalhar desse jeito na infância da criança, né? Porque ali ela ainda não tem maturidade ou habilidade, ou sei lá o que seja, para poder demonstrar formalmente matemática. E aí um grande erro que acontece no ensino de matemática é que, como não se pode demonstrar formalmente, não se argumenta nada. E aí a criança, o aluno passa a vida inteira na educação básica sem exercitar a argumentação matemática de forma alguma, e, de repente, na universidade, ele é surpreendido com a argumentação formal, e ele nunca viu nenhum tipo de argumentação. Então, eu acho que esse tipo de habilidade, ou esse tipo de... acho que habilidade mesmo é algo que deve ser trabalhado desde a educação básica, mas não com a matemática formal, porque é algo que vai sendo construído ao longo da formação dos estudantes, para que na hora que ele chegar na universidade, na ciências exatas, e tiver que demonstrar formalmente alguma coisa, a argumentação matemática não é algo totalmente estranho para ele. Vai ser uma novidade, mas ele já vem exercitando essa capacidade de argumentar ao longo da vida dele. E isso é um ponto crucial, gente. É algo que é específico da licenciatura, é trabalhar com vocês esse tipo de ideia, né, da argumentação matemática ao longo da vida dos estudantes, né, que não é a formal e também, de forma alguma, é nenhuma argumentação. Tá? Esse é o próximo assunto nosso aqui na disciplina. Obrigada, João. Beleza. E só acrescentando um pouco a sua fala, né, Jussara? Por isso que a gente colocou esse tópico aqui agora, que é o equilíbrio entre as formas de ensinar, que era porque levantava, às vezes, muitos problemas e meio que não resolvia esses problemas, né? Ele falava assim, levanta essas diversas abordagens, não tem, por exemplo, pelo menos eu senti um pouco de falta nisso, desse comentário, igual, por exemplo, esse que você deu agora, que de ser essa forma de desenvolver o raciocínio desde da criança e tal, não de forma excessiva, formal, rigorosa, mas já desenvolvendo isso desde as idades iniciais, né? Eu acho que nesse mesmo tópico a gente tenta, eu e o João, a gente participa aí do Descobridores da Matemática, não sei se é do Consemi, que as questões a gente tenta também realmente desenvolver esse tipo de raciocínio, né? Enfim, agora a gente vai falar um pouco sobre o equilíbrio entre as formas de ensinar.
fazendo ali uma comparação um pouco e ver a necessidade aí dos exemplos e das definições, né? E assim como a Júlia e o Matheus falaram bem no início da apresentação, a utilização exclusiva de exemplos, né, as aplicações, né, para definir os números irracionais, é um problema, onde uma das consequências desse problema foi demonstrado na fala do estudante do artigo do Broeto e do Santos Weiner, em 2017, que quando ela foi perguntada sobre o que é um número racional, né, ela respondeu, quando um número é irracional, ela respondeu o seguinte, cadê aqui? Se ele tiver uma fração, se o resultado dele não der exato, exato assim, der uma dízima não periódica, ele é irracional. Números irracionais podem ser escritos através de raiz, né? Quando não forem quadrados perfeitos. Não sei, π é um número irracional, mas eu não sei te explicar, definir. Então, ou seja, apenas uma utilização de exemplos vai trazer muitos problemas. E, de semelhante modo, né, a utilização também só de definições também vai trazer vários problemas, várias consequências, né, como, por exemplo, as faltas de visualização a respeito da representação do número real ou do número irracional. A gente viu isso também no artigo que a Jussara colocou na terça-feira aí, na aula assíncrona, que os próprios estudantes, né, de matemática às vezes não estavam com a noção exatamente da definição, né, do número racional, que falando às vezes que não necessariamente tinha que ser inteiro, né, os termos da fração, o denominador e o numerador. E nesse ponto a gente reforça novamente, né, que a importância dos exemplos, do conjunto de exemplos para o enriquecimento das imagens conceituais do número racional, e por meio que os estudantes, né, estabeleçam relações do que ele já conhece, né, do assunto, e assim ele pode construir, formular e reformular seu conhecimento. Então a gente pensa que é fundamental existir um equilíbrio, né, entre os exemplos e as definições. E aí a gente vem agora e vem a pergunta, nada, mas então, beleza, agora eu entendi o porquê que a gente tem que ver análise e tal, mas por que a gente então apresenta os números irracionais, né? Por que isso é apresentado? Se é uma coisa que causa tanto problema, se é uma coisa assim, como se diz, tão problemática, né? Por que a gente apresenta eles então, né? Então aqui agora a gente colocou as necessidades, o porquê disso, né? Então, ou seja, a necessidade em apresentar os números irracionais, né? Então, a primeira necessidade que vem do sistema numérico, né? Que os irracionais eles são parte do sistema numérico, né? E sem ele, o conceito dos reais ele fica de forma incompleta. Então, ele meio que tem uma dependência com o conceito do que é um número real, né? E, e aqui a gente pegou uma fala, né, que foi traduzida, né, do Fishbein, Jima e o Cohen em 1995, que ele falou assim: basta a gente descuidar um pouco dos irracionais e todo o sistema numérico desmorona, né? Então a gente vê a necessidade desse elo, dessa ligação, dessa dependência dos dois, né? Então depende do terreno que a gente está pisando na matemática escolar, né? Então a gente precisa de um motivo para a gente estar expondo na sala de aula, para a gente ampliar esse conhecimento, esse conceito do número e outra coisa também, né? A gente vê a necessidade que vem do ser humano, né? Então, ou seja, porque a matemática ela é uma necessidade que vem do ser humano. Então, da mesma forma, os irracionais vieram de necessidades que vêm do ser humano. Então, é bom a gente reforçar isso e a gente incentivar isso também nos alunos e falar isso com eles também, porque senão eles pensam, para que eu vou aprender isso, né? Que é a frase mais famosa que diversos alunos que não gostam de matemática param e falam, né? Então, a gente pensando nisso, então a gente colocou apresentar, quando estiver expondo, por exemplo, o conteúdo dos irracionais, a necessidade que vem da reta, né? E aí, você tá mutado, Esqueci. A gente viu que principalmente essa foto aqui, a gente já viu esse exemplo milhares de vezes, que a necessidade da reta seria principalmente exatamente a construção, né, do raiz de 2. É um comprimento que a gente não consegue algebrizar, né, nos racionais, ou seja, não tem um número, né, para representar ele nos racionais. Então, se a gente tivesse aí realmente o triângulo retângulo isósceles de cateto igual a 1, como é que significaria essa hipotenusa nos racionais?
Agora é você, João, que tá Agora mudo. eu sei que esqueceu. E agora, né, a gente vai falar a respeito do famoso e talvez uma das coisas mais importantes da apresentação, né, que seria a respeito do círculo vicioso, né? Que infelizmente isso aqui tá presente demais nessa relação da educação básica com a formação dos professores, né? Porque primeiro a gente entra na graduação, e aí, assim, eu vou tentar abreviar porque eu já vi que o tempo tá acabando, né? Então, assim, a gente entra na graduação e aí a gente rompe com a matemática básica que a gente já havia aprendido no ensino, né, na escola básica, no ensino fundamental, no ensino médio. E aí, a gente chega na universidade, existe uma outra formalização a respeito dos números naturais, a respeito dos números reais. E aí, quando a gente chega na educação básica como um professor agora, aí a gente rompe com essa matemática do ensino superior, porque ela já não consegue ser aplicada mais, por todos os fatores que a gente foi falando ao longo da apresentação, por todos os problemas que a gente foi levantando. E aí a gente retorna ao tradicional, a gente volta ao livro didático, a gente volta às vezes à imagem que a gente tinha quando era aluno, e depois a gente tenta auxiliar o aluno na construção do conhecimento dele, mas ainda assim o aluno fica com a imagem desse conceito prejudicada, e esses alunos que eles desejam ingressar na faculdade para se tornarem professores, eles voltam de novo e aí eles têm que romper com a matemática que eles aprenderam, formaliza de novo os números reais, e então volta nesse círculo que ele é vicioso e problemático, né? A nossa estrutura. Uma opinião adicional, né, a respeito da formação do professor, que é importante a história da matemática na formação do professor, né? Que a gente viu 2 artigos que a gente colocou nas referências, né, que da Eliane Oliveira e da Irineia Batista, que chama Contribuições da História da Matemática para a Construção dos Saberes Professor de Matemática, e o artigo do Rodrigo Balestre, que é a participação da História da Matemática na formação de professores de matemática na ótica de professores/pesquisadores. Tive esses 2 artigos, eles falam bastante sobre a necessidade de apresentar a história de um conceito antes, né, da apresentação dele, do conceito, e eu tive bastante isso no colégio. Meu professor, ele fez um mestrado em História da Ciência aqui na FMG, acho que nem tem esse mestrado mais, mas ele chegou a fazer. E no ensino fundamental mesmo, eu tinha bastante contato, né, com um pouco da história da matemática. Por exemplo, na progressão aritmética, falou do Gauss, aquela historinha lá do 1 mais 100, somado 1 até o 100, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Uma outra coisa foi o vídeo que a gente colocou também, acho que colocamos no fórum, o vídeo não, o filme do Pato Donald, acho que chama Donald no País da Matemática, também extremamente interessante. Além de outras coisas, sempre tentava buscar antes de dar a matéria um conceito, uma história sobre esse conceito, né? O que eu percebi também que atraía muita atenção também de não só minha, né, que eu já adorava matemática, como todos os outros alunos que às vezes nem gostavam tanto de matemática, achavam extremamente interessante. Isso também acho que volta um pouco com o primeiro slide na formação do professor, que acho que como eu percebi isso, que todos os meus colegas gostavam muito dessa parte da história da matemática, eu acho que eu pretendo também, né, sempre que possível, durante alguma aula, tentar trazer esse conceito. Agora, o Rafael vai fazer a conclusão. Eu vou rapidinho aqui, né, que a gente já estourou o tempo. O artigo, ele ele, né, apresenta muitos problemas, mas ele não traz soluções, assim, diretas, né? Ele cita aí essa incongruência entre os conhecimentos adquiridos na licenciatura e as exigências da educação básica. E também os autores acreditam que é importante, né, trazer as particularidades da matemática do ensino básico para a licenciatura, né? Eles inclusive citam a nossa disciplina, né? E uma disciplina lá no IFSP. E assim, aí a gente ia abrir uma discussão, mas a gente já discutiu bastante, né?
Então, eu vou só passar aqui as referências, né, para vocês darem uma olhada. E no mais é isso. Assim, se tivesse sobrado um pouquinho mais de tempo, a gente tinha algumas curiosidades também que o João tinha separado, que são algumas coisas bem interessantes, né? Em torno do número π, em torno dos números irracionais e tal. Lá no tópico de curiosidades que a gente colocou no fórum, tem bastante coisa lá. Tanto para a nossa fundamentação, né, que é necessária, mas não suficiente, e também tem muita coisa que a gente acredita que pode ser usada também em sala de aula, né, na educação básica. Eu ia falar isso, que vocês podem completar lá no fórum, né? Que eu sempre coloco um fórum lá, deixo aberto, né? Para continuar a conversa, pode incorporar lá, não é proibido, não, né? Então, acho que essas coisas a gente tem que ir conversando ao longo, né, do semestre todo para a nossa formação. Bom, alguém tem alguma pergunta aí? A gente tem 2 minutinhos. Acho que não, né? Então Assim, pode fazer um fechamento, pessoal. Vai lá. Eu não sei se pode, Sara, porque eu realmente gostei demais do negócio, das coisas que o João colocou lá em curiosidades. Mas eu não sei se pode. Perguntando, em 1 minuto, sei lá, acho que talvez dê. Pelo menos mostra aquele negócio, pelo menos do Pi, velho. Pra gente, que é um site muito legal também, que eu acho que pode ser apresentado assim, de forma muito bacana, que eu acho que desperta interesse, né? Pelo menos assim, é porque eu não sei, É não sei se eu sou relativo, é parâmetro, relativo. né? Eu não sei se eu sou parâmetro pra falar, Então vai, Só mostrar o site então rapidão. mostra aí, João. Mas enquanto ele vai colocando aí, eu acho isso é um recurso que a gente tem hoje em dia, né? Tem muita coisa na internet que a gente pode buscar para trabalhar com os estudantes, né? A história da matemática também. Então a gente precisa ficar no básico. Né? Então tá todo mundo vendo aí? Sim, eu tô pelo menos. Quer dizer, aqui é o site Attractor, ele, né, tem tantas casas do que a gente já sabe que tem calculadas, né? Ele procura aqui, você faz uma pesquisa, digita uma sequência de números, ele procura nas primeiras, deixa eu ver, onde é que estava aqui? São 2 bilhões 147 milhões e alguma coisa assim de dígitos, né? Nos primeiros dígitos do PIB. E você consegue pesquisar, né? Por exemplo, vou colocar aqui meu aniversário, minha data de nascimento, né? Ele acha, né, em qual posição que está, também tem como você procurar outras posições que ele está também, que ele aparece, mas é mais ou menos assim também. Tem como você procurar palavras também, né? Para isso o site transforma, o site escreve o pi na base 27, né? E faz algumas correspondências aqui para a gente ter 27, 26 letras, né? Então se eu procurar meu nome aqui, ele também mostra, né, que na primeira ocorrência aqui da palavra, né, também tem como você procurar outras ocorrências. É isso. E uma outra curiosidade, né? É que como ele é infinito, então tecnicamente em algum momento, por exemplo, se a gente escrevesse a nossa história inteira da nossa vida, fazendo essa transformação na base 27, a gente tem que encontrar em algum lugar do pi, né? Aí tinha até aquela foto, porque eu queria fazer esse comentário, mas às vezes o tempo é complicado, né? É aquela foto que, eu não sei se vocês lembram, que tinha um pi numa mesa, um pi em outro lugar e um pi, tipo assim, em vários lugares. Então é mais ou menos por isso que a gente colocou aquela foto, entendeu? Porque, tipo, o pi está em todos os lugares, entendeu? Tá em tudo. Entendeu? Mas acho que no mais é isso. Alguém tem alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida ou não? Então, beleza. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.
É muito importante. A gente tentou trazer uma apresentação que fosse um pouco mais dinâmica, né, que a gente pudesse discutir um pouco mais a respeito da opinião, porque, como se diz, não é só mais uma matéria que a gente quer cursar, entendeu? A gente quer realmente construir conhecimento, né, e construir opiniões a serem formadas. E, então é isso. Muito obrigado pela atenção, entendeu? Assim, às vezes eu dei uma acelerada porque eu estava, entendeu, com medo do horário e... Então, assim, me perdoe qualquer coisa. E no mais é isso. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada, viu, Obrigado, grupo? pessoal. Muito bom. muito bom. Obrigada, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, gente. Bom descanso para todos, Tchau. todos. Aí a gente se encontra aqui na terça-feira de novo, tá bom? Boa noite. Aula. Isso. Tchauzinho, Mais um. até Boa noite. terça. Até mais, Tchau, gente. abraço. Isso aí.